John Lennox é um dos mais famosos apologetas dos nossos dias. Apologetas são aquelas pessoas que se dedicam à defesa da fé cristã. Em um debate com outro cientista, afinal de contas, o Dr. Lennox é um doutor em matemática e em filosofia, ele foi questionado sobre provas empíricas da realidade do Evangelho. Isso é, que o Evangelho seja de fato verdadeiro. Ele disse: a maior prova que eu posso te dar é empírica, isso é, aquilo que se pode estudar e observar. Ele disse: sou eu. Jesus Cristo mudou a minha vida. Há uma história no Evangelho muito conhecida, é a história do endemoniado de Gadara ou de Gerasa, dependendo dos evangelistas. Essa história aparece em Mateus, em Marcos e Lucas. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Os detalhes são diferentes em cada um dos evangelhos, mas certamente não há contradição. Por exemplo, o evangelista fala de 2 endemoniados, o outro fala de 1 endemoniado. Mas isso não é uma contradição, porque se você tem 2, certamente você tem 1. Um evangelista fala sobre Gerasa, o outro fala sobre Gadara, mas não são 2 lugares diferentes? Bem, depende de como você entende aquela região, aquele tempo e os seus aspectos geográficos. Por exemplo, aqui na cidade onde eu estou, em Mogi das Cruzes, você tem vários bairros enormes, e alguma pessoa pode se referir apenas ao nome da cidade, Mogi das Cruzes, ou ao nome do bairro. Foi mais ou menos isso que acontece ali. Marcos e Lucas utilizam o nome que é mais comum entre os gregos e romanos, enquanto Mateus utiliza o nome que é mais conhecido para os judeus. Nenhuma contradição. O que todos os evangelistas dizem, com letras garrafais, é o estado de miséria daquele homem possuído pelo demônio. Aliás, possuído pelos demônios. Você se lembra? Uma legião inteira. O que me chama a atenção é que depois da sua libertação tão radical, um homem que sequer podia ficar preso por cadeias, por correntes, um homem que estava nu e completamente desvairado, é transformado por Cristo. A sua alma se aquieta, a sua mente tem sanidade e ele conversa com Jesus. Uma das coisas que ele faz, ele implora, ele pede que Jesus o leve com ele. E é interessante que Jesus diz não. Aquele homem quer mudar de casa e Jesus quer que ele mude a casa. Jesus disse: volta para os seus, volta para a tua casa e conte para eles o que o Senhor te fez. E o homem volta. E o homem compartilha não apenas na sua casa, mas em toda a sua cidade e em toda a sua região. Todos os benefícios que recebeu
de Jesus. Mas ouça bem, nesse texto, nessa narrativa, nessa descrição, o primeiro lugar para se demonstrar efetivamente a transformação do Evangelho começa em casa. Jesus disse, volta lá para sua casa. Desde que aqueles que são da sua família vejam o poder transformador do Evangelho, desde que eles observem, desde que eles avaliem empiricamente e vejam como Jesus pode transformar a vida de alguém. Talvez um dos problemas que enfrentemos hoje é que muitas pessoas querem falar em vários lugares, mas longe de casa. O primeiro lugar que o Evangelho deve visitar, que a mensagem transformadora de Jesus deve alcançar, é o nosso próprio lar. Ao invés de simplesmente mudar de casa, é hora de mudar a casa.